Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e hoje a gente vai começar a estudar então os fenômenos relacionados com a eletricidade. A eletricidade é um fenômeno que está muito presente no nosso cotidiano. Quem é que nunca tomou um choque, por exemplo? Então o que a gente vai fazer agora é dar uma volta pelas ruas para perguntar para o pessoal o que eles pensam a respeito de eletricidade. Sabe dizer pra mim o que é eletricidade? Eu acho que é uma fonte de energia, assim, que, sei lá, uma fonte, uma conservação de energia, mais ou menos. E você sabe dizer onde eu posso encontrar? Você pode encontrar nas casas, no computador. Pô, pode encontrar na natureza, né, em forma de relâmpago aí. E várias outras maneiras. Em casa. Em casa, onde eu acho formas de eletricidade em casa? Nos aparelhos domésticos ligados na tomada. Combustível também. Não sei dizer bem o que é, mas eu sei que a gente encontra no chuveiro elétrico, em tudo que tem energia. Eletrodoméstico? Isso. E na natureza, onde é que eu posso encontrar? Na forma de relâmpagos, raios, é uma forma de energia elétrica também. Eu sei como que ela surge, assim, tipo, é energia mecânica que se transforma, assim, em energia elétrica. E se eu perguntasse pra você na natureza, você acha que onde que eu posso encontrar? Na natureza, acho que atrito entre ar e alguma coisa assim é capaz de gerar alguma coisa de energia, assim, deve ter alguma energia. Uma fonte de energia pode encontrar numa pilha de 9 volts. Uma pilha? E na natureza, onde é que eu posso achar? Na natureza, pode encontrar na força das cataratas, energia hidráulica, raio, faz que nem o Benjamin Franklin, solta uma pipa na tempestade. Por aí, né? Então a gente vai começar a estudar a eletricidade a partir dos processos de eletrização. A eletricidade é um termo, é uma palavra que vem do grego eléktron. Esse termo quer dizer âmbar em grego. O âmbar é uma resina fossilizada. Essa resina ela permitiu aos gregos antigos a observação de um fenômeno estranho para eles na época. O âmbar, ao ser atritado com peles de animais ou tecidos, ele adquiria uma propriedade bastante estranha. Quando você aproxima o âmbar após ele ser atritado, ele adquire a propriedade de atrair objetos leves, como pequenas penas e palhas. O filósofo grego Tales de Mileto, que viveu por cerca de 600 a.C., foi um dos primeiros a tentar explicar esse fenômeno. O primeiro processo de eletrização que a gente vai ver então agora é o processo de eletrização por atrito. E como o nome está dizendo, ele consiste basicamente de atritar dois corpos um contra o outro, ou seja, esfregar duas substâncias. Então o que a gente vai fazer aqui agora é esfregar uma caneta numa toalha de papel e depois aproximar de pequenos objetos leves, que são papeizinhos que estão picados ali em cima, e o que a gente tem que observar é a atração entre a caneta e esses papéis. Então vamos ver se isso vai acontecer. Então o que a gente faz é dar uma atritada aqui, ó, com essa toalha de papel na caneta, e depois então a gente aproxima dos papéis pequenos. Vamos ver se vai dar certo. Ok, está funcionando, né? Então, pessoal, isso acontece devido a uma propriedade da matéria que é a carga elétrica. A carga elétrica ela é uma propriedade das partículas que constituem o átomo. O átomo ele é constituído basicamente de um núcleo e de uma eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Os elétrons são portadores de carga elétrica negativa. Os prótons têm carga elétrica positiva e os nêutrons não possuem carga. De maneira geral, o que acontece num átomo é que ele apresenta números de prótons igual ao número de elétrons. Portanto, ele possui uma carga positiva igual à carga negativa. Então, o que a gente vai estudar agora são os objetos carregados e neutros, e isso depende, então, da quantidade de carga elétrica que esse corpo apresenta. Bom, como eu havia falado anteriormente, de maneira geral, os átomos eles apresentam um número de prótons igual ao número de elétrons. Portanto, a carga positiva é igual à negativa. Então, isso é o que a gente chama de corpos neutros eletricamente. Quando um corpo apresenta número de cargas positivas diferente do número de cargas negativas, nós temos então os corpos carregados eletricamente. Dessa forma, um corpo neutro então apresenta número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Se por algum processo esse corpo alterar essa igualdade de cargas, ele vai se tornar então um corpo carregado eletricamente.
Se um corpo perdeu em algum processo uma certa quantidade de elétrons, ele fica carregado positivo, pois sobram prótons em relação ao número de elétrons. Se em algum processo esse corpo recebeu elétrons, então ele vai ficar com um excesso de elétrons, ou seja, um excesso de cargas negativas. Então, resumindo, se um corpo em um determinado processo de eletrização perdeu uma certa quantidade de elétrons, ele fica com um excesso de prótons, fica carregado positivo. Se o corpo em algum processo recebeu elétrons, ele fica com um excesso de cargas negativas, então carregado negativamente. Nesses processos de eletrização, a carga que é trocada de um corpo para outro, geralmente são os elétrons, devido à estrutura do átomo. A gente sabe que os prótons eles ficam localizados numa região muito central do átomo, que é o núcleo. O núcleo ele fica muito isolado no centro do átomo, e o que nós temos em volta, então, é a eletrosfera, que é uma região muito grande constituída por elétrons. Então, em qualquer processo de trocas de cargas, a moeda de troca sempre são os elétrons. Ou o corpo perde elétrons, ou os recebe. Então, baseado nisso, a gente pode tentar entender o que está acontecendo no processo de eletrização da caneta com o papel. Vocês imaginem aquele processo acontecendo, o papel esfregando na caneta. Então, o que a gente tem ali são eletrosferas, ou seja, são átomos sendo esfregados com átomos. Nesse processo de um ser esfregado no outro, o que pode acontecer é de um corpo roubar elétrons do outro, então ele vai ficar carregado negativamente, e aquele que perdeu esses elétrons fica carregado positivo. Ou seja, naquele processo de eletrização, então, da caneta com o papel, a gente tem um objeto roubando elétrons do outro. Um fica carregado positivo e o outro fica carregado negativamente. Então agora a gente vai ver a lei de Dufay da eletricidade. Essa lei, ela diz que corpos carregados com sinais contrários se atraem e corpos carregados com sinais iguais se repelem. Ou seja, dentro da eletricidade, então, o que nós temos com relação à carga elétrica é que os diferentes, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, se a gente for tentar entender o que está acontecendo naquele nosso processo de eletrização do papel com a caneta, é basicamente isso. O que está acontecendo é uma troca de cargas entre a caneta e o papel, um está arrancando elétrons do outro. Então a gente pode imaginar, por exemplo, que a nossa caneta perdeu elétrons e ficou carregada positivamente. Ao aproximar essa caneta carregada positiva dos papéis que estão neutros, o que acontece é que essa caneta carregada positiva, ela vai atrair as cargas negativas daqueles papeizinhos, fazendo então com que eles sejam atraídos pela caneta. Então o segundo processo de eletrização que a gente vai ver agora é o processo de eletrização por contato. Antes da gente entender o processo de eletrização por contato, a gente precisa então analisar uma diferença básica que existe entre os materiais, que é o fato deles serem condutores ou isolantes de eletricidade. Os corpos que são condutores de eletricidade, a propriedade que eles apresentam é cargas livres que podem se movimentar na sua superfície. Já os corpos que são isolantes, eles não apresentam essas cargas livres. Mas o que são essas cargas livres, basicamente? Bom, isso vai depender do tipo, da espécie de material que a gente estiver falando. Se o condutor ele for um condutor sólido, ou seja, um condutor metálico, as cargas livres que ele vai apresentar para se movimentarem na sua superfície são elétrons. Aí nós podemos ter diferentes tipos de condutores, condutores líquidos, gasosos, que aí são condutores iônicos. São íons que se movimentam, então, nesse material. Você pode ter uns positivos ou negativos, então, conduzindo a eletricidade dentro desses materiais, ao contrário do que acontece nos isolantes, que eles não conduzem, então, a eletricidade por não possuírem essas cargas livres. Então, antes ainda da gente entrar especificamente na eletrização por contato, a gente vai ver um princípio muito importante que existe dentro da eletricidade, que é o princípio da conservação de carga elétrica. Então, para a gente entender o princípio da conservação de carga elétrica, a gente vai resolver um exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte, pessoal, dois corpos, dois objetos que apresentam cargas elétricas. A carga elétrica de um determinado corpo 1, inicialmente, tem um valor numérico que a gente vai atribuir assim, genericamente como sendo Q. O corpo 2 apresenta uma quantidade de carga inicial que a gente vai chamar de Q2 genericamente. Então imaginemos que por algum processo
esses valores de carga sejam trocados entre esses corpos. Esses corpos isolados, os dois isolados, sem entrar um outro terceiro corpo na jogada, esses caras troquem, então mudem seus valores de cargas. Atingindo, então, no final, o corpo 1, passando de uma carga Q1 para uma carga Q1', e o corpo Q2 passando para uma quantidade de carga Q2'. O que o princípio da conservação de carga elétrica diz é que a soma dessas quantidades de carga inicial e final deve se manter constante. Ou seja, se nós somarmos as quantidades de carga iniciais Q1 mais Q2, isso deve ser exatamente igual a Q1' mais Q2'. Vocês querem um exemplo prático disso? Imagina o seguinte, vocês têm duas mesadas, vocês recebem mesada do pai e da mãe. E vocês depositam esse dinheiro em duas contas correntes diferentes, uma conta corrente A e outra conta corrente B. Digamos que vocês têm lá, num determinado momento, R$40 na conta corrente A e R$100 na conta corrente B. A quantidade de dinheiro total que vocês têm é quanto? R$140. Se vocês resolverem trocar, passar dinheiro de uma conta para outra, vai alterar o valor da quantidade de dinheiro em cada uma das contas, mas a soma total vai se manter a mesma. Então, isso é um princípio de conservação de dinheiro que vocês têm passando de uma conta para outra, o total se mantém constante. É a mesma coisa que acontece, então, no princípio de conservação de carga elétrica. Então, o que a gente vai ver agora é o processo de eletrização por contato propriamente dito. O processo de eletrização por contato, ele consiste de eletrizar certos objetos realizando contato entre eles. Para que isso ocorra, é preciso que inicialmente um dos objetos pelo menos esteja carregado. Então, se você colocar esse corpo que já está carregado inicialmente em contato com outros corpos, vai acontecer então uma transferência de cargas de um para outro. Então, vamos imaginar que nós temos dois objetos, um inicialmente carregado e o outro inicialmente neutro. E vamos imaginar também que esses corpos eles são condutores. O que é um corpo condutor? Ele apresenta cargas que podem se deslocar com uma certa facilidade na sua superfície, né? Então vamos imaginar que a gente tem um corpo carregado positivamente e o outro neutro. Esse corpo que está carregado positivo, ele apresenta uma certa falta de elétrons, né? A gente viu que um corpo carregado positivamente é um corpo que perdeu elétrons. Então, se a gente colocar esse cara em contato com um outro corpo que está neutro, o que vai acontecer pelo fato de ele apresentar elétrons a menos, ele vai atrair elétrons desse outro objeto. Então, como esse outro objeto agora está fornecendo elétrons para ele, o que a gente tem é que esse cara perdeu elétrons e também ficou carregado positivo. Portanto, no processo de eletrização por contato, a gente tem que os dois corpos ficam carregados com cargas de mesmos sinais. Se a gente imaginar esse mesmo processo acontecendo, agora com um corpo carregado inicialmente negativo e o outro neutro, o que acontece é que esse corpo que apresenta cargas negativas em excesso, no momento que ele for colocado em contato com o corpo neutro, ele vai escoar uma certa quantidade de excesso de elétrons para o outro corpo. Isso acontece porque esse excesso de elétrons que esse corpo carregado apresenta, esses elétrons eles se odeiam, eles se repelem. A gente sabe que cargas que apresentam mesmos sinais, elas tendem a se repelir. Portanto, como esse material ele é condutor, esses elétrons apresentam uma mobilidade na superfície e eles se odeiam, se você colocar esses dois corpos em contato, esses elétrons que estão em excesso, eles vão ter uma área maior para se distribuir. Portanto, colocando em contato com outro corpo, esses elétrons, então, como eles se repelem, eles vão passar esse excesso de um corpo para o outro, sendo que os dois, ao final do processo, vão ficar carregados negativamente. Porque um estava com excesso de elétrons e passou uma certa quantidade desse excesso para o outro corpo. Então, nós vimos que o sinal das cargas, os sinais das cargas dos corpos envolvidos num processo de eletrização por contato são iguais. As quantidades de carga que os dois adquirem nesse processo depende das dimensões desses objetos. Quanto maior for a dimensão de um objeto, se comparado com o outro, esses dois objetos, então, envolvidos no processo, quanto maior for o tamanho de um em relação ao outro, maior vai ser a quantidade de carga adquirida por esse corpo no processo. Então, pensando dessa maneira, se nós tivermos corpos, então, com mesmas dimensões,
No processo de eletrização por contato, os dois vão adquirir cargas de mesmos sinais e quantidades iguais também. Vamos dar uma olhada na figura? Então, o que a gente tem aqui nesse desenho são duas esferas condutoras de mesmas dimensões. Uma delas a gente pode imaginar que estava carregada inicialmente com cargas positivas e a outra estava neutra. No momento que a gente realizou então o contato entre as duas e separamos essas esferas, pelo fato delas terem as mesmas dimensões, então elas vão apresentar cargas de mesmas quantidades e também de mesmos sinais, porque a gente sabe que no processo de eletrização por contato, os sinais das cargas adquiridos são iguais. Então agora a gente vai resolver um exemplo de eletrização por contato. O que a gente vai ter então são dois corpos de mesmas dimensões, duas esferas condutoras, por exemplo, carregadas inicialmente com valores de 6 microcoulomb, uma esfera A, e 4 microcoulomb, uma esfera B. Então, o coulomb que está aparecendo aqui, esse C maiúsculo, ele é a unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades. A carga elétrica ela é uma grandeza física que pode ser medida, portanto, ela precisa de uma unidade para expressar isso. E a unidade que expressa, então, a carga elétrica no Sistema Internacional é o coulomb. O micro que está aparecendo aqui, ele é uma potência de 10, ele é um prefixo que significa 10 elevado na menos 6. Da mesma forma que quilo é 10 na 3, ou que mili é 10 na menos 3. Então a gente tem esses dois corpos inicialmente carregados com essas quantidades de carga. O corpo A com uma quantidade de carga de 6 microcoulombs e o corpo B com uma quantidade de carga de 4 microcoulombs. Então o que a gente vai fazer agora é colocar em contato esses dois corpos e vamos ver qual vai ser a quantidade de carga adquirida por cada um ao final desse processo. Para a gente determinar a quantidade de carga de cada um, como a gente sabe que esses corpos apresentam as mesmas dimensões, ao final do processo eles devem ter quantidades de cargas iguais. Portanto, para a gente calcular isso de uma maneira simples, o que a gente faz é somar a quantidade de carga do corpo A mais a quantidade de carga do corpo B e dividir isso por 2. Então, o resultado dessa conta vai ser igual aos 6 microcoulombs que o corpo A possuía, mais os 4 microcoulombs do corpo B. Isso dividido por 2, então, vai dar a quantidade de carga de 5 microcoulombs para cada um deles. Então, a gente observa que os dois ficaram com quantidades de cargas iguais ao final do processo de eletrização por contato. Então, agora a gente vai falar do último dos processos de eletrização, que é a eletrização por indução. Então, nós já vimos os processos de eletrização por atrito, que consiste basicamente de esfregar uma substância na outra, gerando eletricidade estática. E também o processo de eletrização por contato, é que você obtendo então um corpo eletrizado inicialmente sendo colocado em contato com outros corpos, gerando a eletrização destes. O processo de eletrização por indução, ele consiste então de eletrização sem que haja atrito e sem que haja contato. Como o próprio nome está dizendo, é uma eletrização indireta, é uma eletrização que acontece por indução. Então, o instrumento que nós utilizamos para mostrar o processo de eletrização por indução é o eletroscópio. O eletroscópio ele consiste basicamente de um fio metálico com duas folhas de alumínio leve suspensas e na ponta desse fio metálico é colocado então um detector eletrostático que é quem vai detectar então a presença de cargas elétricas. No momento que você aproximar um corpo carregado dessa esfera, o que vai acontecer é a atração de cargas elétricas em direção desse detector, gerando então uma eletrização daquelas folhas de metal que ficam lá embaixo. Pelo fato delas se carregarem com cargas de mesmo sinal, então elas vão se afastar uma da outra. Um exemplo prático de um eletroscópio, que é fácil de construir em casa, é esse que nós possuímos aqui. Ele consiste de um recipiente de vidro com um material isolante, aqui no gargalo pode ser uma rolha, um material de cortiça, e aqui então foi introduzido um fio, uma haste metálica, que possui uma esfera metálica então na ponta. E lá na base, lá na ponta desse fio metálico, então nós temos duas folhas de alumínio leves, certo? Suspensas, que podem se movimentar com facilidade. No momento, então, que você aproximar um corpo eletrizado dessa esfera que está aqui em cima, o que vai acontecer é que as cargas desse fio metálico elas vão se redistribuir, gerando a eletrização, então, das folhas lá embaixo. Por exemplo, se você aproximar um bastão carregado positivo aqui dessa esfera,
O que vai acontecer é que esse bastão positivo, ele vai atrair os elétrons de todo esse conjunto que é constituído pelas folhas e pela haste. Então, os elétrons que vocês têm sendo atraídos lá das suas folhas de alumínio, eles vão subir em direção aqui à esfera. Portanto, como tem cargas elétricas faltando naquelas folhas, elas ficam carregadas positivamente e se afastam. Então, vamos ver como é que isso acontece na prática? Bom, o que a gente pode fazer é eletrizar a nossa caneta, novamente, a partir daquele processo de eletrização por atrito, né? O que a gente faz é esfregar a caneta no papel, gerando cargas elétricas, então, na caneta, e depois a gente aproxima ela aqui do nosso eletroscópio para ver se vai acontecer, então, um afastamento entre as folhas de alumínio. Então, vamos tentar, vamos ver como é que acontece? Bom, então a gente eletriza aqui a nossa caneta com o papel, e agora a gente vai aproximar aqui, então, da esfera do nosso eletroscópio, para ver se vai acontecer realmente o afastamento entre as folhas de alumínio lá embaixo. Então, vamos dar uma olhada? Não pode encostar. Tá ok? Então, vocês conseguiram perceber o movimento ali das folhas? Bom, então, de novo, o que está acontecendo é uma atração de cargas em direção a essa esfera aqui do eletroscópio. As folhas de alumínio ficam carregadas com cargas de mesmo sinal, portanto, elas se repelem, elas se afastam. Esse movimento ele é bastante sensível, é difícil da gente conseguir observar esse movimento, até porque existem outros fatores envolvidos, aí, como umidade do ar, etc., que acabam interferindo, então, nesses processos de eletrização. Então, esse processo que a gente viu agora aqui no nosso eletroscópio não gerou necessariamente uma eletrização nessas folhas, porque a gente não tem aí uma alteração na quantidade de cargas desse sistema como um todo, né? O que aconteceu é que simplesmente as cargas dessa folha subiram até a esfera do eletroscópio, gerando uma polarização desse sistema. A gente ficou com um excesso de cargas diferente na ponta e um excesso de cargas diferente lá embaixo. Essas cargas se redistribuíram, gerando então a repulsão entre essas folhas. Se a gente quiser realmente eletrizar por indução, o que a gente vai precisar fazer então é colocar um aterramento, fazer um fio terra nesse sistema, gerando aí então efetivamente uma eletrização por indução, que é o que a gente vai ver agora então nas nossas figuras. Então o que a gente tem aqui, pessoal, é um bastão carregado positivamente, um bastão isolante com um excesso de cargas aqui nessa extremidade, sendo aproximado de uma esfera condutora inicialmente neutra. Pela presença desse bastão carregado positivo próximo aqui à nossa esfera, o que acontece é que as cargas negativas, ou seja, os elétrons que são atraídos por cargas positivas, eles sofrem essa atração e se acumulam, então, nessa extremidade da esfera, ficando com um excesso de cargas positivas, então, aqui desse lado. Para gerar, então, a eletrização efetiva dessa esfera condutora, a gente precisa, então, realizar um aterramento nesse objeto, como no exemplo que a gente vai ver agora. O aterramento ele constitui, basicamente, de um fio condutor sendo ligado nesse objeto, colocando ele em direção à Terra. Mas isso pode ser feito também de uma maneira muito simples. Dependendo do objeto, você pode aterrá-lo simplesmente encostando nesse objeto que você vai acabar fazendo o papel do fio terra. Então, o que acontece nesse processo é que, como nós temos um indutor, o nome daquele objeto carregado positivo que está próximo da nossa esfera, então, é o indutor, é quem está gerando o processo de eletrização por indução. Como esse objeto está carregado positivamente, ele atrai elétrons em sua direção. Portanto, se essa esfera está ligada fazendo um contato com a Terra, o que vai acontecer é que elétrons subirão da Terra em direção a esse condutor, sendo atraídas por aquele indutor positivo, né? Então, o que acontece? Como esse cara está recebendo cargas negativas, ao final do processo, quando for desfeito então o fio terra, o que vai acontecer, então, é que ele vai ficar carregado efetivamente com cargas negativas, porque ele recebeu elétrons que subiram da Terra em sua direção. Essa mesma coisa vai acontecer se a gente tiver um bastão carregado negativamente sendo aproximado da nossa esfera condutora. Quando você aproxima um indutor carregado negativo, o que acontece é que ele afasta as cargas negativas para a outra extremidade da esfera condutora, então ficando com um lado negativo e o outro positivo. Se nós realizarmos o aterramento, um fio terra sendo colocado nesse objeto, então, o que acontece é que esses elétrons, como eles procuram maior afastamento em relação a esse indutor negativo, eles vão ser escoados em direção à Terra. No momento que o fio terra for retirado, como esse objeto perdeu elétrons, como ele perdeu cargas negativas para a Terra,
Então, no final do processo, ele vai ficar eletrizado positivamente. Então, como nós vimos no nosso primeiro exemplo, em que nós tínhamos um indutor carregado positivamente sendo aproximado da nossa esfera condutora, nós observamos então o bastão carregado positivo e ao final do processo o condutor ficou carregado negativamente. No segundo exemplo, nós aproximamos um bastão carregado negativo da esfera e ao final do processo ela ficou carregada positivamente. Portanto, no processo de eletrização por indução, o indutor, que é quem realiza o processo, e aquele que fica carregado, que é o induzido, ao final do processo, os dois então apresentam cargas de sinais contrários. Então, o que a gente vai ver agora é o gerador eletrostático de Van de Graaff. O gerador eletrostático de Van de Graaff, ele tem um princípio de funcionamento muito simples. Ele serve para gerar cargas estáticas. Então, como a gente vai ver agora no nosso desenho, o gerador de Van de Graaff, ele consiste de uma cúpula condutora, uma parte esférica superior, condutora de metal, pode ser, na parte superior então do gerador, e no interior desse dispositivo nós temos duas polias que podem girar movimentando uma correia de borracha. Essa polia ela pode ser movimentada pelo movimento de uma manivela ou por um motor elétrico. Então o que está acontecendo nesse processo é que enquanto essa polia está girando, ela faz com que a correia de borracha sofra eletrização. Ela eletriza por atrito aqui na parte inferior e durante o seu movimento ela transporta essas cargas adquiridas até a parte superior da cúpula. Então no momento que ela transporta essas cargas até a parte superior, o que vai acontecer é que essas cargas se transferem para essa cúpula aqui do gerador, gerando então eletricidade estática nessa parte condutora. Um fenômeno muito interessante que acontece com o gerador, que é se você colocar as suas mãos em cima desse gerador eletrostático, acontece que você também vai acabar ficando carregado. Então acontece que os seus cabelos, como no caso que aconteceu com essa menina aqui, é que os cabelos dela ficaram eletrizados, todos os fios com cargas de mesmo sinal. Eles se repelem mutuamente, então gerando essa figura estranha que a gente está observando aí, né, a menina com os cabelos em pé. O que a gente vai ver agora são os detectores eletrostáticos. Os detectores eletrostáticos, eles são dispositivos muito simples, que podem ser construídos por vocês até em casa, se vocês quiserem. Eles servem para mostrar a presença de cargas elétricas estáticas. O primeiro deles que a gente vai ver é o pêndulo eletrostático. O pêndulo eletrostático ele é constituído simplesmente de um objeto leve suspenso por um fio isolante. Nesse exemplo que nós temos aqui, que a gente construiu, a gente tem uma esferinha, uma bolinha de isopor, sendo envolvida por papel alumínio, presa por um fio de linha. Então, o que acontece basicamente no pêndulo eletrostático é que quando você aproxima um corpo carregado desse pêndulo, ele sofre, então, uma atração desse objeto carregado, mostrando, então, que esse objeto está carregado eletricamente. Então, a gente vai fazer agora uma experiência, a gente vai eletrizar a nossa caneta, né, no nosso papel aqui. Se ela ficar carregada e a gente aproximar a caneta do objeto, então essa esferinha que está suspensa aqui, ela vai ser atraída pela caneta, então mostrando que ela está com eletricidade estática. Então vamos ver se vai funcionar. Olha só, ok? Então, recapitulando, a gente gerou uma eletricidade na caneta, ela ficou carregada com carga estática. No momento que ela foi aproximada do pêndulo, esse pêndulo então sofreu uma atração devido ao fato dessa carga elétrica. O outro detector eletrostático bastante utilizado e simples de construir é o eletroscópio de folhas que nós utilizamos no começo da aula para mostrar o processo de eletrização por indução. Ele consiste então, se vocês estão lembrados, de uma haste metálica na qual estão suspensas duas folhas também metálicas de alumínio bastante leves que podem se mover. Na outra extremidade da haste, a gente tem uma esfera metálica que vai detectar a presença das cargas elétricas, então, fazendo com que as folhas lá de baixo de alumínio se movam, se afastem, então gerando uma repulsão entre elas, o que vai representar que o teu corpo que está aproximando dessa esfera, ele está carregado eletricamente. Isso tudo montado em um certo recipiente, e essa haste ela deve ficar suspensa por alguma coisa isolante. Aqui no caso a gente tem uma rolha de cortiça. Então vamos agora para as nossas dicas de estudo. Os fenômenos da eletricidade, eles são muito interessantes. Um fenômeno que vocês podem observar, muito fácil de vocês fazerem em casa, para observar o fenômeno da eletrização, é o seguinte:
Vocês podem pegar um material plástico, pode ser uma caneta, pode ser um canudinho de refrigerante, até mesmo um pente, e vocês geram eletrização por atrito nesse objeto. Vocês podem pegar ele e eletrizá-lo em algum pedaço de pano ou de papel, e depois, com esse objeto eletrizado, vocês aproximem de um filete de água muito fino que escorre de uma torneira. Vocês vão observar um fenômeno bastante interessante que vai acontecer ali, e depois também vocês têm que tentar explicar o porquê que esse fenômeno aconteceu, baseado no que a gente viu então na aula de hoje. E outra coisa que seria muito importante também para vocês fixarem os conceitos, os conteúdos que foram passados nessa aula, é vocês realizarem os exercícios que vocês têm no seu material didático. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Na aula de hoje, vimos o conceito de cargas elétricas. Nós vimos que ela é uma propriedade das partículas que constituem o átomo, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Estudamos os processos de eletrização. O processo de eletrização por atrito, no qual os corpos envolvidos ficam carregados com cargas de sinais contrários e mesmas quantidades. O processo de eletrização por contato, no qual os corpos envolvidos ficam com cargas de sinais iguais e quantidades iguais se tiverem mesmas dimensões. E o processo de eletrização por indução, no qual o indutor e o induzido ficam com cargas de sinais diferentes ao final do processo. Aprendemos a lei de Dufay. A lei de Dufay da eletricidade diz que corpos carregados com cargas de sinais iguais se repelem mutuamente e corpos carregados com cargas de sinais contrários se atraem. E vimos os detectores eletrostáticos. Os detectores eletrostáticos, o pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas. São instrumentos, são dispositivos bastante simples que servem para mostrar a presença ou não de cargas elétricas. Para estudar os processos de eletrização, é bastante importante que se tenha à mão esses instrumentos, esses dispositivos para realizar as experiências, né? Se na sua escola não houver um laboratório de ciências bastante equipado, é uma coisa bastante simples de se construir esses dispositivos. O próprio eletroscópio de folhas, o pêndulo eletrostático, são coisas bem fáceis de se fazer. São instrumentos bem simples, baratos, e a construção desses instrumentos é uma coisa bastante simplificada. Além do que, nos livros didáticos aí que vocês encontram na parte final dos capítulos de eletrização, tem bastante sugestões de experiências que podem ser realizadas, também bastante simples, como aquela que eu expliquei ali nas dicas de estudo, que é realizada através de um objeto eletrizado sendo aproximado de um filete de água que escorre de uma torneira. Isso gera uma visualização bastante simples e efetiva, eficaz, dos processos de eletrização. E também, como é de praxe em todas as partes do estudo da física, realizar bastante exercícios com os alunos. Pegar exercícios, questões de vestibular, questões que aparecem até no final do material didático, para realizar essa parte de resolução de contas, que é uma coisa também bastante importante para a fixação desses conceitos.